Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Irmãos de Armas. É a história de um grupo de antigos militares portugueses em Moçambique, na década de 70 do século XX, treinados e armados para combater o inimigo. Mas quando chegou a hora da desmobilização, tudo piorou. António Brito é o autor e meu convidado especial hoje na RDP Internacional, no programa Germano Campos Entrevista. Muito bem-vindo, António. De que história e de que irmãos estamos a falar? Nós estamos a falar essencialmente de um grupo de rapazes, eram 6, concretamente 5 mais um, porque o mais um era piloto de helicópteros, os outros 5 é que atuavam no terreno, que são originários de diferentes regiões de Portugal, regiões deprimidas, regiões com grande pobreza, portanto, em que eles, esta história, este livro conta a história desses rapazes, desde a infância, desde a juventude. Com que idades? Muito novos, 9, 10 anos, oriundos da Beira Alta, do Ribatejo, da região do Douro. Portanto, começa, digamos, nos anos 60. Sim, por aí assim, no início dos anos 60, porque eles são mobilizados, digamos, por finais dos anos 60, 69, 70, portanto, a história deles começa com, digamos, andariam ali na altura da idade da escola primária, digamos assim, e conta essa história, esse percurso de vida, que no fundo, à sua maneira, eles eram os verdadeiros sobreviventes. Eles mais tarde mostraram, não é, em contextos diferentes, mas a sua rusticidade, a sua coragem, porque tiveram que se virar, uns nas zonas rurais, outros que depois emigraram para Lisboa e viveram em situações muito, muito difíceis. Aliás, se me permitiu, dedico o livro a uma pessoa que me inspirou para criar essa personagem, que era um grande amigo que faleceu e que também foi paraquedista e que na sua juventude, na sua infância, ele veio da região de Viseu, Serra da Lapa, onde o Aquilino Ribeiro fala dos seus livros, de quando os lobos uivam, e ele é originário daí. E os pais vieram para Lisboa e foram viver para o Casal Ventoso, numa época em que o Casal Ventoso ainda não tinha os tráficos que depois mais tarde... Da droga. E a pobreza era deles, era tão grande, que ele vivia na rua pedindo, esmolando, e percorria Lisboa até aquilo que ainda existe hoje, a sopa do Sidónio, na Almirante Reis, em frente à Igreja dos Anjos. Depois mais conhecida como a sopa dos pobres. A sopa dos pobres, exatamente. E regressava ao Casal Ventoso com uma alcofazita, uma panela com a sopa que levava para a mãe e para o pai. O pai estava doente. Ele mais tarde vai prestar serviço militar e eu conheço em Moçambique. Um dia os nossos caminhos cruzaram-se lá e tornou-se um grande amigo e inspirou-me para criar um dos 6. Ele é um dos personagens. Mas são personagens, não são fictícios, são verdadeiros. Na história que o livro conta, é uma ficção. Mas por trás daqueles nomes de ficcionados, há pessoas de carne e osso. Há gente que eu conheci, com quem confraternizei, com quem vivi, enfim, no meio deles. Soldados? Todos soldados. O grupo inicialmente era formado por 5 paraquedistas que se encontraram no Dondo, em Moçambique, onde se formavam os grupos especiais de paraquedistas. Aqui é alocado, digamos assim, mais tarde um piloto de helicóptero, Alouette 3, porque eles formaram uma equipa que executavam missões muito peculiares contra o inimigo, dentro e fora das fronteiras. E, portanto, esses laços criaram-se, relativamente à sua pergunta, estes irmãos de armas foram no verdadeiro sentido, ou seja, eles tornaram-se verdadeiros irmãos porque viviam apenas daquela promessa que eles próprios fizeram a si mesmos, de se ampararem, de se ajudarem, porque não tinham mais ninguém. Porque todos já tinham mais ou menos um passado comum. Sim, tinham um passado comum, dessa rusticidade, dessa infância e juventude muito difícil. E depois já tinham, quando se encontraram, tinham todos eles experiência de combate. Uns tinham vindo da Guiné, outro de Angola, os outros tinham experiência de combate em Moçambique. Digamos, eles reúnem-se já
digamos, numa fase adiantada da sua experiência de vida e estabelece esses laços profundos. E o que é que aconteceu a partir dali, do Dondo, nos arredores da cidade da Beira? Eles são enviados para o norte, para o então Cabo Delgado, depois para o Niassa. Que era onde havia o maior foco de conflito. Era o maior foco de conflito naquela altura, em finais dos anos 60, 69, 70. Era no Cabo Delgado, depois derivou para Niassa e depois para Tete, porque se começou a construir a barragem de Cabora Bassa e a Frelimo desviou, digamos, forças para aquele período, para aquela região, e eles atuavam nessa região. No fundo, eles viviam infiltrados naquilo que a Frelimo chamava as zonas libertadas, ou zonas, enfim, controladas por... Depende do ponto de vista, não é? Naturalmente. Que no fundo não eram tão libertadas assim, mas pronto, fazia parte também da sua própria propaganda. Mas eles viviam autónomos, espiando os movimentos da guerrilha, passando informações, criando condições para ou serem eles a atacar, ou criar condições para a Força Aérea a atacar, ou outras forças, digamos. Eles tinham essa capacidade de, no fundo, viver nas barbas dos guerrilheiros inimigos de uma forma quase natural, digamos assim, porque o seu passado rústico em Portugal, nas serranias das Beiras, nas lesírias do Ribatejo, de onde eles são originários, muitos deles, tinha já em si essa capacidade de autossobrevivência. De sobrevivência, não é? Qual era especificamente a missão no norte de Moçambique? No caso deles, a missão era aquilo que hoje chamaríamos um reconhecimento em profundidade. Era o helicóptero do tal piloto que ficou agregado à equipa, levava-os para um determinado local, largava-os lá e eles iam reconhecer uma determinada zona, às vezes com elementos já concretos, para localizar um conselheiro estrangeiro que havia, ou cubano, ou de outra nacionalidade, ou chinês que acompanhava os destacamentos de guerrilheiros, ou para descobrir determinada base que ouvia-se falar pelos prisioneiros que havia em uma determinada zona, uma determinada base, mas não se sabia a localização, e eles iam ler, digamos assim, os sinais todos que a floresta lhes dava, observando a passagem dos destacamentos do inimigo, ou isolados, ou em grupo, para, digamos, criar condições para identificar o verdadeiro alvo. Digamos que eram, brincando um pouco, eles eram uma espécie de detetives da floresta. Mas tiveram um treino especial. Sim, eles tinham um treino especial. Eles, como eu lhe disse, eles tinham todos eles tinham experiência de combate, todos eles tinham combatido já noutras frentes de noutras guerra. Frentes, como eu disse, um da Guiné, outro de Angola, os outros de próprio Moçambique, tinham vindo do norte, uns de Nacala. Mas foi ali que se concentraram. Foi ali porque era ali no Dondo que se organizava aquilo que se chamava os grupos especiais de paraquedistas. Normalmente eram formados com africanos. Neste caso, o grupo, eles foram instrutores durante algum tempo e depois o grupo organizou-se porque foi preciso encontrar, digamos, uma forma de localizar aquilo que era o inimigo. E isto tem um precedente, digamos, uma causa que é em julho de 1970, se a memória não me falha, realizou-se a grande Operação Nogórdio no norte de Moçambique. Na altura estava o Cousa da Riaga à frente dessa manobra. Eu próprio, na altura, estava lá e participei nessas operações. Só que as Operações Nogórdia têm apoiantes e têm críticos. Uns dizem que resultou muito bem, outros dizem que aquilo foi um disparate, porque permitiu que o inimigo se dispersasse. É como estar um formigueiro arrumadinho, eles andam por ali, dá-se uns pontapés no formigueiro e as formigas dispersam-se e andam por todo lado. Foi mais um bocadinho que aconteceu. E eles passaram a agir dos dois lados da fronteira, já agiam, mas portanto procuraram novos refúgios do lado da Tanzânia, passando o Rovuma, indo depois mais para o Niassa e mais ainda para Tete. Eles cruzavam o Niassa
pelo sul do Malau e infiltrando-se em Tete, que era no fundo o grande alvo apetecível que eles tinham, que era a barragem de Cabora Base. Não a barragem em si, porque a barragem... Ainda em construção. Ainda em construção, está na sua fase de construção. Aliás, havia uma defesa especial da barragem. Exatamente. Por isso é que eu digo, chegar à barragem era impossível, digamos assim, porque aquilo de facto era um cinturão de forças que era impossível lá chegar. Mas havia, a construção da barragem tinha um calcanhar daqueles, tinha uma coisa muito crítica porque que era o transporte desde a beira das chamadas cargas críticas, que eram os rotores, equipamentos para a barragem, os dínamos, equipamentos pesadíssimos. Como deve imaginar, muitos deles eram construídos na Alemanha, eram desembarcados no Porto da Beira, depois eram transportados de caminho de ferro até uma determinada zona, depois eram transportados em caminhões ao longo de estradas, algumas sem grande qualidade, e esses é que eram os grandes alvos apetecíveis. Ou seja, em teoria, a barragem até podia estar construída, se não tivesse lá os equipamentos para a fazer funcionar, aquilo era um flop. Não valia de nada. E era isso que eles tentavam. A Frelimo tentou neutralizar isso. Sabotar, basicamente. Fazia parte colocando minas na estrada. No fundo, um dínamo de uma barragem é uma coisa gigantesca, que é o tamanho desta sala. Isto explodindo, indo para um caminhão, indo para uma ribanceira abaixo, aquilo nunca mais funciona, provavelmente. E esse era o grande alvo. Portanto, havia estes movimentos e este grupo é criado com a missão de tentar ver onde é que o formigueiro andava, digamos. As formigas dispersaram-se e agora onde é que eles andam? Criaram novas bases estáticas, umas mais permanentes do que outras, e o objetivo era fazer este reconhecimento, eles próprios atacarem em alguns sítios ou criar condições para que outros fizessem os ataques. Há um nome específico e particularmente engraçado pelo qual era designado este grupo de amigos. O grupo tinha um código, aliás, todas as equipas, as companhias tinham um código quando partiam para uma operação. Neste caso eram os pedras rolantes. Os Rolling Stones. O pessoal, a rapaziada da rádio que comunicavam nas transmissões de um lado para o outro, tinham como eu digo, entre os alfas e os ômegas, eles tinham brincavam por vezes com as palavras, dizendo coisas que só eles compreendiam entre si, digamos. Quem não estivesse por dentro não entendia. Por isso é que era mesmo em código. Exatamente. E eles usaram o trocadilho. Os pedras rolantes viraram os Rolling Stones, e o nome acabou por ficar. Não tem nada a ver com a verdadeira banda dos Stones, embora os instrumentos que eles tocassem também, à sua maneira, faziam-nos tocar com boa sonoridade, digamos assim. E neste grupo de amigos havia uns particularmente mais esfuziados ou deslumbrados, entre aspas, com uma situação de guerra, disponíveis e prontos para tudo, a começar por matar? Todos eles tinham essa disponibilidade, porque a única forma de sobreviverem, digamos, primeiro era não serem detectados. Eles procuravam viver o mais ocultos possível, mas quando eram, a única forma era, digamos, anteciparem-se. Matar antes de ser morto. Na guerra normalmente ou discute-se da legitimidade de matar, mas a guerra não é uma coisa para meninos, aquilo não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. E os homens que se encontram em situações de combate não têm esses pruridos vou disparar, não disparo. Não, se a sua vida... Desculpe, António, costuma-se dizer que quem vai à guerra dá e leva. Perfeitamente. É legítimo. É legítimo, é um clichê, mas é verdadeiro. Se eu puder antecipar-me a alguém que me quer matar, no fundo eles sabiam se fossem... E vice-versa. Eles sabiam que se fossem apanhados, provavelmente seriam... Porque andavam... era um meio era reconhecimento e espionagem, digamos assim. Se eles fossem apanhados, provavelmente eles sabiam que passariam um mau bocado ou seriam mortos. Porque teriam que revelar muita coisa, e eles sabiam muito. Eles tinham de facto um conhecimento que ia para além do soldado regular. E
e era um alvo apetecível. E então eles naturalmente, digamos, não tinham esses problemas de... Eu não posso dizer problemas de consciência. Faz parte da natureza do soldado combater e antecipar-se. Aliás, eu lembro-me do filme do Patton, o general Patton. Com George C. Scott. George C. Scott. Ele no filme diz assim, porque há uma frase, parece que ele terá dito exatamente... o objetivo de um soldado não é morrer para a sua pátria, é morrer é fazer com que o filho da mãe do outro lado morra para a pátria dele. Ele usa um bocado mais... Por isso é que ele era muito polémico, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial. E no fundo é a essência da coisa. É fazer com que o outro... bata as botas primeiro. Bata as botas primeiro, O António ou algum destes seus camaradas irmãos de armas chegou a matar? É uma pergunta. Os irmãos de armas fizeram. Eu estou a perguntar isto nestes concretos. Nesses concretos fizeram, naturalmente mataram. Mas António, pela sua reação, e peço desculpa, há algum prurido em dizer que ia assumir isso ou não? É uma pergunta interessante, porque efetivamente há... Deixa-me dizer-lhe isto de outra maneira. Matar outro homem, outro ser humano, não é uma coisa bonita, é uma coisa feia. Não está isso em causa. Eu só perguntei primeiro se mataram. Porque isso implica muita coisa, não é? Pois implica. E efetivamente esse grupo matou. Em circunstâncias diferentes, em emboscadas, a defenderem-se ou a atacarem alvos que eles tinham que como referência e anteciparam-se ou criando condições para que outros fossem lá matar. Mas sem dúvida nenhuma que sim. E o António esteve incluído nesse lote? Eu fiz missões parecidas com essas. Fiz missões parecidas com essas e não com essas características exatamente, mas muito semelhantes. Quando se mata, o que é que se sente? Se é que é possível descrever? Depende. Se é no fragor do combate, não se sente grande coisa. No fundo, se está no meio de um tiroteio, do outro lado estão a tentar atingi-lo, e você está a tentar atingir os outros, não há nenhum sentimento particular. São equiparados? Estão equiparados, não há... prevalece um pouco tentar apanhar tanto se tu me apanhas a mim. Muitas vezes nem sequer se via ao inimigo, porque a África, como sabe, aquilo no tempo principalmente no tempo da chuva, aquilo é vegetação, aquilo é cerradíssima. E às vezes a gente caía em emboscadas a 20, 30 metros. E se calhar durante a noite. Durante o dia, mais durante o dia. A noite era usada para deslocações. Do nosso lado, nós usávamos a noite como camuflagem. Nós gostávamos da noite, porque apesar da noite ser muito difícil para progredir pela floresta fora, mantém-nos escondidos. E o inimigo não há hoje os equipamentos que havia. Os infravermelhos E o calor do corpo e os satélites. Que mesmo na escuridão se detecta alguém. Naquele tempo não havia nada disso. E nós sentíamos-nos confortável com a noite, porque isso permitia-nos andar e aproximar-nos das bases do inimigo de madrugada. Sem serem detectados. Às vezes acontecia, éramos detectados, porque eles tinham postos avançados, mas muitas vezes, eu diria a maior parte das vezes, nós aproximávamos das bases e se conseguindo surpreendê-los, apanhando-os a dormir. Estávamos ali à beirinha das bases deles. Víamos o restinho das fogueiras acesas, víamos eles a tossir, a saírem das palhotas, porque eram bases estáticas, enfim, sem grandes condições. E esse era o bom momento para atacar, porque
uns estão a dormir, outros ainda não acordaram, e já há o lusco-fusco que permite... Uma certa visualização, não é? Que permite a visualização. Porque era muito arriscado do nosso lado ter feridos durante a noite. Porque um ferido durante a noite, na altura, não se conseguia evacuar. Os helicópteros não voavam de noite. Porque, digamos, de novo as tecnologias não permitia. Portanto, os comandantes tentavam de que um ataque fosse feito ou durante o dia ou ao amanhecer. De modo a que se fosse necessário uma evacuação, o helicóptero ou os helicópteros pudessem avançar. Durante a noite era complicado. Houve um ou outro caso em que tivemos baixas durante a noite. Não durante a noite, mas ao princípio da noite. António, em bases de guerrilheiros, nestas palhotas, ou nestes pequenos aquartelamentos, se podemos chamar assim, haviam mulheres e crianças ou eram só homens e guerrilheiros? Havia um pouco de tudo. Em alguns eram só homens e guerrilheiros. Noutros era uma mistura de mulheres. Crianças, por acaso, era muito raro. Onde se encontravam crianças era mais aqueles acampamentos que nós chamávamos de machambeiros, porque em rigor não eram guerrilheiros, eram homens e mulheres que trabalhavam agriculturas na sua cultivavam o milho, o feijão, a mandioca, que servia para alimentar os guerrilheiros. E aí encontravam-se mulheres e crianças, sim, aí encontrava-se. Mas também lhe digo que nós identificávamos com facilidade quando era um acampamento de machambeiros, como nós chamávamos. E aí habitualmente tentava-se cercar e apanhá-los praticamente sem disparar, porque se percebia que eles não ofereciam grande perigo. Aliás, do nosso lado, coisas que eu vivi, muitas vezes nós trazíamos esses prisioneiros connosco, dávamos-lhe a nossa ração, partilhávamos a nossa água, porque no fundo a gente olhava-os como eu não sei se com uma certa piedade, mas com certa pena, porque eles viviam tão miseravelmente, tão doentes ou com ferimentos ou tão magros, que nós partilhávamos da nossa escolha, porque até o regresso, até sermos recolhidos, às vezes aquilo demorava um dia ou dois, e partilhámos muitas vezes a nossa ração, a nossa água com os prisioneiros não combatentes. O que é que acontecia? Vocês tinham por missão liquidar o inimigo ou fazê-los prisioneiros? Nós recebíamos, dependia das ordens da missão. Muitas vezes havia aquela expressão, esta operação é preciso apanhar não sei quantos, é preciso apanhá-los à mão. Apanhá-los à mão, guerrilheiros, porque era importante obter informações, depois nos interrogatórios e tudo mais. Essas ordens emanavam do alto comando de alguém. Em Lourenço Marques, na altura? Em Nampula. Os comandos do Norte. Estavam no Norte, estavam em Nampula. Eram aí que estavam os quartéis-generais, os hospitais militares, enfim, estavam mais próximos do Norte. Mas às vezes eram os próprios, as ordens nem vinham tão alto aí, era preciso, numa determinada zona, não havia grandes informações, mas havia rumores de que alguma coisa estava a acontecer. E então dava jeito de ter meia dúzia de prisioneiros para serem interrogados, para eles poderem... E para troca ou não? Como? Para troca? Não. Não, eu pergunto para troca para o caso de, eventualmente, algum soldado português ser capturado e poder ser trocado por guerrilheiros da Frelimo. Nunca tive presente que isso tivesse acontecido. Nunca. Por acaso, nós tínhamos notícias de que às vezes havia prisioneiros portugueses ou porque eram capturados em circunstâncias muito particulares ou porque estavam feridos e não tinham conseguido, digamos, fugir do sítio da emboscada. Mas nunca tive presente de que é preciso capturar alguém do outro lado para trocar. Não. O objetivo era mais genérico, era para obter basicamente informações. Mas também lhe digo que essa história de apanhar à mão era uma ficção muitas vezes, porque de facto a emboscada estava montada no trilho, eu estava a vê-los a passar, mas eles vinham armados
É um pouco aquele velho princípio, primeiro dispara-se, depois pergunta-se quem vem lá. Se no fim da emboscada sobrasse alguém vivo, ou em condições, apanhava-se à mão. Mas devo dizer-lhe que entre os soldados, entre nós, essa ideia de capturar alguém que vem armado, tentar deitar-lhe a mão e tirar-lhe a arma. Isso era uma ficção. É uma ficção. Algum soldado português, não neste caso dos irmãos de armas, mas dos outros soldados que vos acompanhavam, algum deles desertou ou não? Eu conhecia histórias, em rigor eu não conheci ninguém pessoalmente que tivesse desertado, mas nas bases da Frelimo nós encontrávamos documentos da Frelimo onde eles tinham fotografias de soldados portugueses que tinham desertado, ou desertores ou que tinham sido capturados, prisioneiros. E digamos, o que eu mais... Da minha parte, aquilo que eu mais conheci sobre desertores foi através de documentos capturados à Frelimo, porque eles tinham lá as fotografias, tinham inclusive declarações manuscritas do desertor. Eu... Abaixo-assinado. João Maria não sei quantos, natural da terra tal, filho deste, filho daquilo, contavam a história toda deles. Normalmente, inclusive, eu tive documentos desses na minha mão, guardei alguns durante algum tempo, numa letra, numa caligrafia muito básica, via-se que eles escreviam muito mal, algumas vezes até com enorme dificuldade em perceber nós, portugueses, o que é que estava ali escrito. Eles faziam, na altura não havia fotocopiadoras, mas eles copiavam o texto manuscrito para dar credibilidade de que aquele fulano, efetivamente, aquilo que ali estava, aquele texto... Era sempre o mesmo? Não, variava. Digamos, a estrutura das perguntas, presumo eu, era sempre a mesma. Eu sou fulano tal, nasci em tal, o meu pai e a minha mãe daqui, vim daqui, fui mobilizado para ali, estive em tal sítio, né? E deixei as forças portuguesas porque eles são isto, são aquilo e tal. E então a Frelimo usava como... O texto manuscrito por vezes era difícil mesmo para nós lê-lo, e que estávamos familiarizados com o português. A Frelimo datilografava o texto, tinha duas versões, tinha a manuscrita pelo desertor e depois tinha uma datilografada para se poder ler corretamente a história toda, para que se houvesse alguma parte que não se pudesse perceber na outra. Era muito interessante. E, digamos, o meu conhecimento das deserções é por esta ordem. Ficou surpreendido com como é que algum soldado português vindo na chamada então metrópole para uma frente de guerra era capaz de desertar por eventualmente influência ideológica de alguém? Eu devo dizer, nunca tive grande simpatia pelos desertores, de nenhuma espécie, em nenhum contexto. Mas, sim, surpreendia-me. Eu acho que alguns deles desertavam não por terem sido aliciados politicamente. Nestas histórias que eu tive acesso, eu percebia que alguns dos desertores eram indivíduos, soldados, que tinham problemas com a justiça militar. Tinham feito uns disparates em algum sítio e depois tinham a comissão deles, em vez de ter 2 anos, passava a ter 2 anos e meio ou 3, e em vez de estar a companhia, em vez de estar no norte ano e meio e depois, dos últimos 6 meses, regressar para uma zona de guerra, não era... Era uma espécie de fuga. Era uma espécie de fuga, ou seja, já que deste lado não me resolvem o problema, eu passo para o outro lado. E levavam, inclusivamente, a arma que tinham com eles e isso tudo. Talvez tivesse havido, talvez não, houve de certeza quem tivesse desertado por convicções políticas. Há várias histórias que nós sabemos hoje de indivíduos que desertaram por razões de convicção política. Estes casos que eu conheci eram basicamente por razões de oportunismo. Alguns até desertavam para o outro lado levando coisas da messe. Documentos? Não. Não, coisas de comida, caixas de rações. Coisas mais prosaicas. Garrafas de azeite, coisas assim que conseguiam sorripiar e levavam a G3 com ele e iam pôr picada fora até serem apanhados pelo outro lado. Pelo outro lado. Neste grupo dos irmãos de armas, portanto, o António Brito já me disse que se reuniram, digamos, no início da década de 70,
70, presumo que tenham estado todos ligados e em missão até ao 25 de Abril de 1974. Não, eles são desmobilizados antes. Antes, em 73? Sim. Eles são desmobilizados em 73. Em finais de 73. Portanto... Antes do 25 de Abril... 5 meses antes. Sim. Talvez, eu agora estou aqui a fazer um esforço de memória, talvez mais de 5 meses. Portanto, 6, 7 meses antes. Ou seja, se não fosse naquela altura, também seria de pouco tempo depois. Sem dúvida, sem dúvida. Digamos, a particularidade desta história é que eles são desmobilizados, eles foram feridos em determinadas alturas e depois são desmobilizados e um dia, enfim, combinaram aquilo que muitos de nós combinavam. Então a gente há de se encontrar na estação de comboio em Santa Apolónia. Eles despediram-se, daqui a 2 anos a gente encontra-se para ver como é que está, quem é que tem cabelos brancos, se alguém casou e tal, aquelas coisas que se dizem quando soldados se separam ao fim de terem vivido juntos durante muito tempo. E muito intensamente. E muito intensamente. Porque eles eram, de facto, sentiam-se como autênticos irmãos. E o narrador desta história, que é o líder do grupo, de nome Alex Baldaia, nome naturalmente ficcionado, 2 anos depois, na data acordada, vai ao encontro daquilo que ficou convencionado entre eles. E descobre que estava sozinho. Nenhum dos outros 5 apareceu. E isso foi um choque para ele. Qual a razão? Porque ele sabia de que aquela promessa de se encontrarem tinha que acontecer alguma coisa de muito complicado para eles não aparecerem. Aquilo, como se diz no livro, uma promessa destas é mais importante que um registro no notário. É algo quase sagrado. E ele inicia uma demanda à procura de cada um deles. Nesta história há 6 mulheres que estão por trás. A natureza destas mulheres varia. Uma é mãe, a outra é irmã, a outra é esposa, a outra é namorada, e assim sucessivamente. E ele o narrador começa a bater à porta de cada uma delas, tentando saber onde é que ele tinha estado, o que é que aconteceu. Uma ou outra sabia, as outras não sabiam, e ele inicia uma demanda à procura e leva mais de 1 ano até os encontrar a todos, e descobre-os em situações muito complicadas. Do ponto de vista físico, emocional, económico, todas, eu diria que estão ali todas as razões. Psicologicamente, eu não queria de facto revelar aqui como é que o livro acaba, mas para não estragar estragar a leitura a curiosidade dos leitores. Mas eu diria que ele vai encontrá-los uns com stress pós-traumático, que hoje sabemos o que é a viver na rua, outros estão presos, um deles está preso, outros estão hospitalizados, outros têm problemas mentais. Ou seja, a desmobilização foi pior que a missão em frente de batalha. No fundo, o que eu pretendi contar com esta história é que estes homens, estes rapazes, foram treinados para a guerra, foram-lhes ensinados todas as malandrices para combater e ter sucesso contra o inimigo, e um dia são desmobilizados e ninguém os treinou para viver em paz. Ou seja, aquilo que lhes permitiu sobreviver em condições terríveis, fazer, digamos, ações de epopeia, umas certas, outras erradas, mas que lhes permitiu fazer coisas extraordinárias entre si. Quando eles se separaram como grupo e cada um foi para o seu lado, digamos, esse cimento que os ligava desmembrou-se. E eles sozinhos não conseguiram encarar a rotina dos dias, aquilo que eu chamo a trivialidade das coisas, coisas banais como ter emprego, casar, ter filhos, pagar a renda, ir comprar pão, ter amigos. Isso cada um deles, por razões diferentes, se foi perdendo. Há muitos soldados, não estes em concreto, mas muitos soldados portugueses que se podem rever
nestas personagens, ou seja, foram legados à sua sorte? Muitos, bastantes. Eu hoje eu colaboro dou parte do meu tempo e da minha disponibilidade a ajudar os sem-abrigo de Lisboa. Colaboro com uma organização, a Legião da Boa Vontade, em que à sexta-feira pegamos numa viatura com um grupo, eu conduzo a viatura com umas centenas de litros de sopa e roupa e vamos pela noite de Lisboa até à 1 ou 2 da madrugada distribuir, digamos, agasalho e conforto aos sem-abrigo que vivem em Lisboa. E de vez em quando eu encontro, hoje ainda, 30, 40 anos depois, eu encontro velhos combatentes a dormir nas ruas, nas arcadas. Se me permite contar um episódio, tem 2 anos, se a memória não me falha. Dia 28 de dezembro, de há 3 anos atrás, às 2 da manhã, o meu grupo, nós vinhamos já de regresso, já tínhamos poucas coisas na viatura, e ali na zona, numa rua paralela à Avenida da Liberdade, em Lisboa, quem conhece, próximo do cinema, Teatro Tivoli, vimos uns vultos a dormir sobre as arcadas e parámos para dar ainda algumas coisas que tínhamos. E apareceu um indivíduo, repare, é 28 de dezembro, 2 da manhã, faz um frio terrível, uma umidade enorme, e ele aparece de t-shirt, vinha vestido com uma t-shirt. Pediu ajuda e tal, a gente deu o que tinha, umas piugas, o resto da comida que ainda tínhamos. E quando ele se vai a virar, quando ele está a se retirar, como ele está a t-shirt, eu reparo na tatuagem que ele tem no braço. Uma tatuagem dos paraquedistas. E pergunto, você foi paraquedista? Ele diz, fui não, sou, e tal, assim todo enérgico. E depois eu contei-lhe, eu também fui, até em que ano é que foi? Bom, tentámos ali estabelecer ligação. E aquele homem vivia na rua. Depois eu estabeleci alguns contactos, eu tentei cruzar com ele para ver se era exatamente o que ele me dizia. Falou do antigo comandante da companhia dele, que era um nome de uma pessoa que eu conhecia, que ele hoje é coronel. Portanto, batia certo. Batia certo. Daí a 2 dias eu mandei um mail a esse coronel, encontrei fulano, vocês provavelmente já não se lembram do nome dele, mas ele vive nesta situação, está aqui o contacto, a ver se é possível ajudá-lo e tal. E pronto, gerou-se ali um movimento de ajuda. E depois eu vim a saber mais coisas, fomos jantar com ele, almoçar com ele, uns 3 ou 4, e tentar perceber como é que o podíamos ajudar. Este homem tinha estado lá nas guerras, tinha sido paraquedista, durante a Guerra Civil de Angola tinha lutado pela UNITA. O irmão dele era piloto de helicóptero e o helicóptero foi abatido, ele diz que o viu explodir no ar. Ele foi ferido, foi daquele avanço com as forças sul-africanas até próximo de Luanda e depois fez uma retirada, uma coisa medonha. Ele contou-nos isto tudo. E agora a particularidade disso é que este homem tinha vivido na Alemanha 10 anos, falava bem alemão, falava inglês, falava razoavelmente o francês, tinha sido motorista de caminhões de tiro, longa distância, tinha um curso de eletricista, diz ele, trabalhou como recepcionista num hotel durante vários meses, ou seja, tinha uma série de competências profissionais que o fariam, que seriam suficientes para ele ter uma vida para não estar naquela digna, situação. para não estar naquela situação. No entanto, vivia na rua, nas arcadas. E porquê? Porquê que isso acontecia? A cabeça dele estava toda desarrumada. Por causa da guerra? Por causa da guerra. E este é o problema destes irmãos de armas, de alguns destes irmãos de armas que eu conto neste livro, é essa incapacidade de sobreviverem individualmente num contexto de paz, quando eles foram capazes de sobreviver num contexto de guerra, tem muito a ver com isto, que é na cabeça de muitos deles os demónios continuam lá a turbinar. Eu ouço histórias de alguns que a família pôs fora de casa, agridem a mulher, batem nos filhos, partem a mobília. Isto aguenta-se durante uns tempos, depois não há forma de viver com esta gente. Então, são postos na rua e muitos deles, ou por estas ou por outras razões, continuam ainda hoje a viver como sem-abrigo. O António critica um pouco as autoridades portuguesas pela falta de apoio revelada ao longo destes últimos 40 e picos anos. Eu não critico um pouco, eu critico tudo. É inadmissível. Eu que há uns anos disse a um deputado na Assembleia da República, a propósito de uma outra ação, de que
por causa dos mortos, soldados mortos que ficaram lá. E disse, olha, o problema é de que esta gente já não vota, porque se votasse, vocês preocupavam-se minimamente ou com os que ficaram lá abandonados, lá no meio do mato, ou com estes que andam aí a viver na rua sem apoio nenhum. Portanto, o Estado português não tem, no seu trabalho, nas suas preocupações, de todos os governos, ao longo, desde o 25 de Abril, não tem preocupações de apoiar, ajudar os seus antigos soldados que defenderam as fronteiras do país, certo, errado, a história é avaliada de uma maneira ou de outra, não é isso que importa. O que importa é que foram cidadãos portugueses jovens que um dia pegaram em armas porque... Em nome de Portugal. Em nome de Portugal, defendendo a bandeira por qual juraram defender. E que ao longo dos anos, e hoje na velhice, porque à medida que os anos avançam, os problemas de saúde, tudo isso se vai agravando, continuam abandonados. Mesmo aqueles que não vivem nas ruas, que têm casa, que têm família, mas que vivem com enormes dificuldades. Eu tenho colegas no Norte, com quem falo de vez em quando, que lutam para que haja um estatuto do antigo combatente, que haja algum tipo de ajuda. Nós somos um país, de facto, terrível, ou seja, uma enorme disponibilidade dos homens para pegarem armas para defender quando é preciso e depois quem sobrevive a esses eventos é abandonado à sua sorte. Comparando, por exemplo, com países como os Estados Unidos, nas suas guerras eles regressam, são apoiados de toda a forma, as organizações de veteranos. E nós vemos isso nos filmes, não é? Vemos isso nos filmes e nos documentários, tem hospitais, tem ajuda, tem possibilidade de frequentar cursos universitários quando regressam, ou seja... Há uma integração. Há uma integração. Ou seja, no caso, os exemplos dos Estados Unidos, estamos a falar, eles deram-lhes o treino para a guerra, para sobreviver na guerra, mas quando eles regressam, dão-lhes o treino, ou seja, a formação adequada para sobreviver em contexto de paz. Em Portugal, não. É cada um por si e Deus por todos. E Deus por todos. António, estamos quase a terminar e agradeço-lhe muito ter vindo hoje aqui à RDP Internacional. No entanto, gostava de lhe colocar ainda uma questão. É natural do concelho de Tábua, nasceu em 1949, alistou-se voluntariamente para a Força Aérea aos 18 anos. Porquê? Sabe, a Força Aérea, os paraquedistas naquela altura estavam integrados na Força Aérea, não estão no Exército como estão hoje. E eu tinha a paixão dos aviões mas tinha uma formação muito básica, não permitia sonhar com outras coisas. O mais próximo que eu podia estar dos aviões era saltar deles e poder ser paraquedista. Os 18 anos, porque eu sou um dos que veio da Beira Alta, como aos Irmãos de Armas, com 11 anos, uma vida dificílima, que vim para Lisboa, para casa de uns parentes, que eu trabalhava numa oficina de carpintaria ali na zona da Estefânia. Era maltratado com frequência. Veja lá, por querer ler livros, levava pancada por querer ler livros. E hoje estimulamos a leitura naquela altura. E de modo que eu estava à espera dos 18 anos, assim como uma espécie de carta de alforria para me libertar, porque aos 18 anos permitia-me alistar-me nos paraquedistas. E foi um bocado isso. Foi dois desejos. Libertar-me daquela vida difícil que eu tinha, por maus tratos também, e também o desejo de conhecer as coisas do ar, e neste caso os paraquedistas. E depois de ter estado na guerra, conseguiu voltar a viver em paz? Ou também sente e partilha estas dificuldades de integração dos Irmãos de Armas? Não, felizmente eu não tenho catarses por resolver, não tenho aquilo que eu consegui. Eu estive lá mais de 2 anos, e aquilo que eu realizei por lá, digamos assim, deu-me o meu desejo de escrever foi sempre muito grande. E o meu desejo era usar essas vivências do passado para poder contá-las um dia mais tarde. A vida levou-me por outros lados, enfim, estudar as experiências minhas, o liceu que não tinha, a faculdade de Direito que também não tinha e que vinha depois a concluir a licenciatura, mas foram ferramentas que eu fui adquirindo porque nenhuma organização do Estado português me deu essas possibilidades. As propinas eu tinha que as pagar, enfim, nunca houve ali benefício nenhum, e isso para dizer que esses elementos me ajudaram
a superar as memórias naturalmente dramáticas, algumas delas, mas a minha cabeça... Não ficou com sequelas? Não fiquei com sequelas, a minha cabeça felizmente esteve sempre bem arrumada. António Brito, Irmãos de Armas, subintitulado A Guerra transformou-os em matilha de caçadores, ninguém os treinou para viver em paz. É um livro que recomendo neste ano de 2017 para se perceber melhor o que é que aconteceu antes e depois da guerra. António Brito, muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado.